Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Vamos ler o texto da pregação dessa manhã. A pregação de agora de manhã não será catequética. Eu deixei isso para a noite. Hoje a pregação será em um texto que fala justamente sobre a Santa Ceia. Lucas capítulo 22. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 20. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 ao versículo 20. Amém? Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Até aqui, meus irmãos. Amados irmãos, qual é a expectativa? Qual a expectativa o povo de Deus deve ter ao aproximar-se da mesa do Senhor? Qual a expectativa que nós devemos ter em nosso coração quando somos chamados pelo nosso Senhor Jesus Cristo a participarmos de sua mesa, a participarmos de sua santa ceia? Muitos têm se aproximado da mesa do Senhor convictos de que são merecedores de ali estar, orgulhosos, até brincando com aquilo e agindo como se verdadeiramente eles tivessem praticado algo tão bom que por conta disso Jesus os tem chamado. Outros têm verdadeiramente demonstrado que não conseguem de modo algum refletir no que a ceia significa, no que a ceia nos ensina, no que Cristo quer nos ensinar com tudo isso. Isso são pecados modernos, na verdade não modernos tanto assim, porque desde quando a ceia foi instituída, não é que nós temos erros que muitas vezes é cometido na igreja. Tanto é que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios para corrigir vários erros na igreja, e dentre eles a Santa Ceia, que não era compreendida de forma alguma, a tal ponto dele dizer que quando os irmãos ali se reuniam, não eram para comer a ceia do Senhor, porque eles não faziam aquilo com plena consciência, com entendimento e com respeito ao que estava acontecendo ali. Qual deve ser a nossa expectativa? Nós vamos falar justamente sobre isso, sobre essa cena da Santa Ceia, onde Jesus Cristo ceia com os seus discípulos, né? E quando ele mesmo demonstra que ansiou, desejou realmente cear com eles. Para compreendermos isso, nós vamos tratar deste assunto sobre o seguinte tema: a fidelidade de Deus, nosso libertador. Porque a ceia nos fala justamente sobre isso, sobre libertação. Que Deus possa então nos abençoar e guiar o nosso coração e realmente nos alimentar com a palavra dele. Amém? Vamos então à primeira parte, como nós já lemos o texto da palavra de Deus, falar sobre a fidelidade de Deus, não é?
a sua aliança, a fidelidade do Deus da aliança. E lendo um texto bíblico: e aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Isso está em Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25. E é isso que nós aprendemos já de início. Esse texto nos mostra justamente a fidelidade de Deus à sua promessa, à sua aliança. Porque o texto nos revela de maneira muito clara o agir de Deus, a sua providência em ouvir o povo que ele escolheu. E depois de mais de 400 anos, finalmente, pela providência de Deus, a sua promessa a Abraão, que nós podemos ler em Gênesis 12, 15 e 17, e especialmente no capítulo 15 de Gênesis, quando o Senhor anuncia a Abraão o que iria acontecer com o seu povo, e que também ele iria libertar esse povo, ainda que Abraão não tivesse nenhum filho. Mesmo sem Abraão ter alcançado ainda aquela promessa de um filho, Deus já havia revelado a ele o que iria acontecer com sua posteridade. E então aqui, irmãos, Deus está cumprindo aquilo que prometeu a Abraão, seu servo. Isso é muito importante para nós, porque isso nos mostra como Deus é fiel ao que ele diz. Isso nos mostra que Deus, ele revela aquilo que vai acontecer. Ele revela como as coisas serão, e então ele se compromete pessoalmente em fazer com que tudo isso se cumpra. No tempo da sua providência, então, depois de tanto tempo, depois do tempo que ele determinou e ele já tinha avisado a Abraão, finalmente, o povo clama a Deus. E Deus ouve esse povo, como ele havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. E ele, então, como Moisés relata aqui no texto de Êxodo, isso é citado e Moisés tem essa compreensão, porque essa é a compreensão do povo de Deus, que Deus havia ouvido o povo por causa dessa fidelidade à sua promessa. E então nós podemos realmente crer que Deus é fiel, que Deus realmente é fiel àquilo que ele diz. Imagine se você começar a pensar em todas as promessas para o povo de Deus, e na principal promessa em que todas elas se encaixam e têm seu significado, a promessa de um dia estarmos no novo céu e nova terra com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao olhar para a fidelidade de Deus, num texto como esse, nós podemos também ter a convicção, por tudo que nos foi revelado, que isso é certo. Que toda essa fidelidade de Deus se manifestará no tempo certo, quando o seu Filho vier para nos buscar. Assim como ele veio em socorro do seu povo, nesse período aqui do cativeiro egípcio. Essa é a bênção onde o Senhor Deus revela ao seu povo a sua fidelidade. Deus cumpriu a sua promessa a Abraão, que também, por sua vez, ele cumpriu, não é, a sua promessa ao próprio Adão e toda a ligação que essa promessa inicial do Evangelho tem. Aqui era Deus cumprindo a sua promessa, também a Adão. Também aqueles que creram, aqueles que foram realmente salvos pela fé no sacrifício de Cristo, ainda sem conhecer o nome Jesus. Ele estava cumprindo também a sua promessa a Adão e a sua esposa, quando ele tinha dito que eu enviarei um descendente, alguém que vai desfazer as obras do diabo, alguém que vai desfazer essa obra maldita que o separou de Deus. Aqui ele está cumprindo isso, irmãos, porque ele está demonstrando que ele cuida e ele preserva o remanescente fiel, ele está cuidando em sua providência para que essa promessa de Jesus Cristo vir, ela permaneça. Imagine se Deus não fosse fiel nesse sentido e não cumprisse essa promessa. Israel seria dizimado no deserto, no Egito. Israel ficaria por toda a vida escravo. E talvez pelo ódio do faraó que foi levantado ali, seria destruído. Porque ele verdadeiramente, aquele novo faraó que Deus mesmo levantou por sua providência, odiava mais do que qualquer outro o povo de Israel. Aquele rei do Egito realmente odiava. E é justamente nessa ira desse rei do Egito contra os judeus, por perceber que apesar da escravidão, Deus abençoava o seu povo e fazia o seu povo prosperar ali com filhos e mais filhos, muito mais do que os egípcios, não é? Então ele odiou esse povo. E é nisso que está a providência de Deus. Porque quando Deus
Noé levantou aquele rei que começou a oprimir ainda mais aquele povo, o povo acuado, escravo, com sua crise de identidade, porque misturado aos egípcios, aos costumes dos egípcios, muitos confiando nos falsos deuses egípcios, eles ali então só enxergaram uma saída: clamar por aquela vaga lembrança que eles tinham de tudo aquilo que aprenderam com seus pais, da promessa que Deus havia feito a Abraão, e eles clamaram ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse foi o tempo de Deus, o tempo da sua providência, e Deus ouviu o clamor do seu povo. E ali então, depois de tanto tempo, finalmente, vem a luz e raia no meio daquela escuridão, no meio daquele sofrimento todo, para que o povo fosse liberto por Deus. Então até aqui nós observamos que Deus, Ele é fiel à sua aliança. E nós temos que nos apegar a isso, irmãos. Deus é fiel ao que Ele prometeu. Isso deve ser o suficiente por todo o testemunho que nós temos na Escritura, para nós sermos fortalecidos em fé, para nós continuarmos confiando em Deus, apesar das duras situações, tal como o povo estava ali, em opressão, em sofrimento, em humilhação, sem ter direitos. Ainda assim, Deus foi fiel à sua aliança, e Ele revela por meio da sua palavra a nós também hoje, que também somos filhos da aliança, que Ele é fiel a essa aliança, que Ele é fiel à sua promessa. Não é? Que isso seja consolação para a nossa alma, irmãos. A segunda parte, nós aprendemos que a partir dali começa a libertação do povo. E a libertação do povo é o sinal da fidelidade de Deus. Deus ouviu, e nós temos o testemunho da sua fidelidade. Mas para deixar clara a sua fidelidade, Ele vai libertar o povo. E essa libertação é um sinal marcante na história de Israel. Quando nós observamos isso, depois que o Senhor Deus humilhou os egípcios, o Deus dos escravos, o Deus dos oprimidos, nesse sentido, naquele período, humilhou aquela grande nação, humilhou a soberba daquela grande nação, daquele rei que se achava Deus nesse sentido, diante dos olhos do seu povo. Quando Deus revelou a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, para demonstrar aos filhos de Israel que estavam confusos por toda a idolatria que eles estavam vivenciando, na verdade, com os egípcios, não é? Deus mostrou para eles o poder verdadeiro de quem é Deus, porque Ele é o Senhor. E eles puderam compreender ali, ver realmente o poder do Deus verdadeiro, do único Deus verdadeiro, o Deus que prometeu ao pai Abraão deles aqui. É isso que eles estavam contemplando. E então, finalmente, Deus, Ele fala ao povo, e depois de humilhar todo o Egito, chega finalmente na última praga, onde Deus já diz e antecipa ao povo que Ele iria passar pelo Egito e Ele iria destruir, matar todo o primogênito no Egito. Desde o homem, dos homens, até mesmo os animais. Todo o primogênito seria morto. E então o Senhor fala: chegou o momento de vocês passarem agora. Chegou o momento de serem libertos. A libertação chegou. Eu queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 12, onde nós lemos essa preparação para a libertação do povo. Êxodo capítulo 12. Leamos atentos esse texto, irmãos, onde nós vamos aprender a preparação para a libertação do povo, a instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés, capítulo 12, eu nem falei, né? Do 1 ao 28, vamos até o 28. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal mês, dos meses, aliás. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês.
e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura. Nada deixeis dele até pela manhã. O que porém ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue da verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Essa é a instituição da Páscoa, essa é a preparação para a passagem, tanto Deus passando pelo Egito, não é, para demonstrar a sua fidelidade, a sua promessa, destruindo então aquela nação como ele tinha prometido a Abraão, e livrando o seu povo. Livrando o seu povo com o sinal do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Ele fala: esse sangue será por sinal. Essa era a refeição a qual foi chamada de Páscoa, porque quer dizer passagem. E essa refeição, pela primeira vez, foi realizada em Israel, quando estavam preparados, segundo a palavra do Senhor, para serem finalmente livres. Essa era a refeição da libertação, irmãos. Era a refeição da libertação. Ao comer aquela Páscoa, depois de um mês se preparando para aquilo, como o Senhor tinha dito, eles estavam preparados.
estavam vestidos para saírem do Egito. E o Senhor fala: comei às pressas, é a Páscoa do Senhor. Qual a expectativa daquele povo ao participar disso? Durante um bom tempo, Deus derramou as suas pragas no Egito. Mas aquela última praga, Deus deu de maneira antecipada com um mês para preparar o povo para comer aquela Páscoa. O cordeiro ou o cabrito tinha que ser assado, macho de um ano, não é? Sem defeito. Eles tinham que comer aquela Páscoa, aquele cordeiro, com pães asmos, ou seja, pão sem fermento, ervas amargas, simbolizando muita coisa importante para o povo. E então, finalmente, chega o momento onde Deus diz: chegou a hora, depois de mais de 400 anos, vocês, escravos nesse Egito, muitos desesperançados, pensando: será que tudo isso não foi ilusão? Não é um ano, não são 2 anos ou 10 anos, são 430 anos, é muito tempo. Mas, finalmente, depois de tudo isso, segundo a providência de Deus, chega o dia onde o Senhor fala: comam preparados para serem libertos. Essa refeição será um memorial para vocês. Por todas as gerações será um estatuto perpétuo. Vocês vão passar isso de pai para filho, porque é um memorial do Senhor. E qual era a expectativa deles? Todas as vezes que uma família israelita passava um mês se preparando para a Páscoa, tirando tudo o que é de fermento de sua casa, se preparando para aquela festa tão importante de celebração, a libertação, eles estavam ali, reunidos, com a expectativa em seus corações de plena gratidão. Aqueles que eram crentes, o remanescente fiel, aqueles que entenderam a libertação, que os seus pais receberam, estavam ali diante daquela mesa, daquela Páscoa, agradecidos. Agradecidos pela libertação que o Senhor proveu. Que maravilha do Senhor, irmãos. Observar mais uma vez a fidelidade do Senhor Deus ao seu povo, a promessa que havia feito ao seu povo, libertando o seu povo, demonstrando claro, de maneira muito clara: apesar de tantos anos, a minha promessa está de pé. Eu não vou quebrar a minha promessa. Eu cumpro aquilo que eu prometi. É por isso que quando Deus chamou Moisés lá na sarça ardente, no deserto de Midian, depois de 40 anos que ele estava afastado do Egito, Deus disse a ele: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Demonstrando: eu me lembrei do meu povo e eu libertei o meu povo. Muito bem. E entendendo tudo isso, entendendo que aquele cordeiro na Páscoa, ele apontava para o próprio Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendendo que todo aquele ritual demonstrava a libertação que Deus iria dar ainda no futuro ao seu povo, que aquela libertação que eles receberam ali foi uma libertação apenas física nesse sentido, também espiritual, porque eles foram afastados da idolatria, mas aquilo só apontava para a grande e verdadeira libertação que Deus proveria ao seu povo, por meio daquilo que ele prometeu a Adão, dizendo que um descendente viria da mulher, viria do seu povo, viria da igreja, nasceria da igreja para destruir as obras do diabo, para libertar o povo. Depois de tudo isso, finalmente a Páscoa é mais uma vez comemorada depois de tantas gerações, tantos séculos. E nós temos agora então a Páscoa sendo comemorada mais uma vez. Porém, dessa vez, de uma maneira muito especial. Porque quem estava presente nela era o verdadeiro Cordeiro. Tudo o que eles faziam, sacrificando aquele Cordeiro pascal, agora eles estão aqui, reunidos, como nós vemos no Evangelho de Lucas. E quem chama o mestre dessa cerimônia é o próprio Cordeiro. E o que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz, irmãos, aos seus discípulos. No versículo 14 de Lucas 22, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E veja o que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Os discípulos certamente eles não tinham noção, eles não tinham
noção da profundidade do que aquele momento representava. Talvez para eles era mais uma Páscoa, que eles faziam por gratidão a Deus, cumprindo o que Deus ordenou, como estatuto perpétuo. Mas ali não era uma Páscoa comum. Ali era, mais uma vez, semelhante àquela cena que nós acabamos de observar, lendo a Escritura, em Êxodo 2. O povo estava mais uma vez sendo preparado para a libertação. Quando os israelitas foram chamados para comer a Páscoa, para comer o cordeiro, preparados para saírem do Egito, simbolizando a sua libertação do pecado, do Egito, de Faraó, ali naquele momento Cristo estava reunido com os seus discípulos para celebrar essa Páscoa. E ele fala, eu desejei comer isso com vocês. E aqui nós entendemos Jesus Cristo como um homem, porque ele é homem. E como homem, ele estava feliz por participar daquele momento. E como eu disse, os discípulos talvez não compreendiam a profundidade daquilo, mas ele, que era o próprio cumprimento da Páscoa, estava ali. E nós percebemos a alegria de sua obra, irmãos. A sua satisfação, porque naquele momento que ele iria realmente demonstrar aos seus discípulos, preparem-se. Como o povo no passado se preparou, preparem-se. Porque a hora da verdadeira libertação chegou. Eu ansiei comer com vocês essa Páscoa, antes do meu sofrimento, antes que eu padeça. Porque no dia que ele morreu, no dia em que ele expirou nessa terra, os nossos pecados foram pagos. E quando ele ressuscitou, ele conquistou para nós, o povo de Deus, as promessas que Deus tinha feito a Abraão e a todos. As promessas que ele tinha feito a Adão e a todo Israel durante tantas gerações. Ele conquistou para nós toda a salvação e satisfação que Deus requer na sua lei. Todo o benefício ele conquistou naquele dia. E essa é a preparação, irmãos. É a Páscoa. E no momento da Páscoa é que o Senhor Jesus, ao instituir a Santa Ceia, dizendo aos seus discípulos, como nós lemos no texto, eu estava desejoso, não é? Eu estou desejoso de comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. E ele continua, mas de agora em diante vocês vão fazer assim. Porque o verdadeiro cordeiro pascal será sacrificado. E agora vocês se alimentarão da verdadeira carne e do verdadeiro sangue desse cordeiro. Vocês vão pegar esse pão, e esse pão, ele representa o meu corpo, que vai ser partido por vocês. Eu sou o cordeiro. E esse sangue é o cálice da renovação da aliança, da nova aliança. É uma aliança no meu próprio sangue. Não é uma aliança feita formalmente com sangue de animais. Não é mais alguma coisa que apenas simboliza ou aponta para essa realidade. É o meu próprio sangue que vai ser derramado por vocês. É o sangue da nova aliança. Sangue que sem ele não haveria remissão de pecados. Sangue que no passado apontava para esse verdadeiro sangue. E que agora em Jesus Cristo será cumprido. E os discípulos estão prontos para passar, irmãos. Passar e serem transportados do reino das trevas, da limitação nesse sentido, por ainda não terem sido libertos verdadeiramente por Jesus Cristo, porque ele ainda não havia pago os pecados do povo, de todos os eleitos de Deus. Agora eles estão prontos. Naquela Santa Ceia, Jesus prepara eles. Eu vou derramar meu sangue por vocês. Meu corpo vai sofrer por vocês. E assim como Deus disse sobre a Páscoa no passado, esse rito será um memorial nas suas gerações. Assim o Senhor Deus, em Jesus Cristo, nos diz, façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. E aqui nós pensamos em algo, irmãos. A expectativa que aquele povo teve durante gerações, em lembrar do que Deus havia feito libertando o povo, deve também ser a nossa expectativa. Nós devemos olhar, nesse sentido, os apóstolos como sendo os nossos pais, porque receberam, não é,
receberam essa libertação e foram preparados para saírem do verdadeiro Egito, da escravidão do pecado, para serem libertados verdadeiramente pelo Filho de Deus. Nós, então, ao olharmos para essa realidade, devemos ter, ao chegarmos à mesa do Senhor, essa mesma expectativa de gratidão, de lembrar a libertação que nós recebemos. Tal como o povo foi liberto do Egito, nós fomos libertos das garras do diabo, irmãos. Nós não tínhamos esperança alguma quando estávamos no nosso próprio Egito. Quando estávamos no mundo, estávamos completamente perdidos. Estávamos confusos, sem saber quem Deus é. Com aquilo que nós chamávamos de fé misturado ao paganismo, aquilo que é desonroso a Deus. Mas Cristo Jesus, quando Ele ceia com seus discípulos, Ele comemora a Páscoa com seus discípulos, Ele deixa muito claro, vocês serão libertos. E nós estamos no tempo agora de lembrar, porque aquele preço já foi pagado, o verdadeiro Cordeiro já foi imolado, o seu sangue foi derramado. E finalmente, então, de uma vez por todas, nós fomos perdoados em Deus. Deus foi fiel à sua promessa a Adão. Deus foi fiel à sua promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, a Moisés, a Davi, a todos os santos da antiga aliança, aos seus discípulos no Novo Testamento, e Deus tem demonstrado também a sua fidelidade a nós hoje como igreja. A nossa expectativa deve ser essa. A expectativa de pessoas que eram escravas, mas que agora são livres. Foi isso que Ele fez por nós. Nos libertou da condenação. A ceia testifica que nós fomos libertos da ira. Essa deve ser a nossa expectativa, irmãos. Vamos ao chegarmos à mesa do Senhor. E Ele diz aos seus discípulos, fazei isso em memória de mim. E é justamente isso que nós iremos fazer agora, para demonstrar em nossa própria vida, para demonstrar na nossa comunidade a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. E então, assim como o Senhor Jesus nos ensinou, assim o faremos. 1 Coríntios, capítulo 11. Dois mil anos depois, nós podemos comemorar a ceia do Senhor. A igreja está viva, a igreja é suprida pelo seu Senhor Jesus Cristo. Nós somos constantemente alimentados pelo verdadeiro Evangelho e podemos, em fé, irmãos, também comemorarmos a nossa libertação. No versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim à igreja: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém.